Alguns inimigos da igreja tentam sustentar que a ressurreição de Cristo jamais existiu. Tudo se tratou de uma alucinação coletiva. A cada dia que passa, os materialistas tentam ofender o poder de Deus com afirmações ridículas. Os teólogos da libertação, por exemplo, já tentaram comprovar que a ressurreição não foi literal, mas foi a sobrevivência da mensagem de Cristo pela história da humanidade. Sobre as comprovações históricas do fato ressurreição de Cristo, vou deixar um link de um vídeo nosso na descrição. Aqui vamos partir para a seguinte premissa: a fé na ressurreição de Jesus é um fato histórico narrado pelos 4 evangelhos e pelos apóstolos. Trata-se da base da fé cristã em todos os tempos. Tratar este evento como um mito ou uma alucinação é uma fantasia grotesca. A primeira reflexão vem das consequências históricas deste evento. Será que uma alucinação levaria milhares de pessoas a se entregarem à morte para defender esta fé? Uma alucinação poderia fazer esta igreja sobreviver por mais de 2000 anos, vencendo a perseguição romana, a perseguição das próprias heresias, a comunista, a nazista e tantas outras perseguições. Uma alucinação poderia ser a base de uma religião que hoje tem mais adeptos no mundo inteiro. Poderia ter salvado e construído a civilização ocidental depois da queda do Império Romano. Como falamos no início, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Tudo o que os apóstolos pregaram tem como base a ressurreição corporal de Jesus. Esta experiência, como diz Felipe Aquino, foi muito bem registrada por São João. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao Verbo da vida, porque a vida se manifestou e nós a temos visto, damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna que estava no Pai e que se nos manifestou. Jesus ressuscitou, apareceu a Madalena, aos discípulos de Emaús, aos apóstolos no cenáculo, estando ausente Tomé. Depois apareceu aos mesmos apóstolos, com Tomé se fazendo presente. Apareceu perto do lago do Genezaré, no monte da Galileia, a mais de 500 pessoas, e a Tiago. São Paulo escreve com muito zelo as seguintes palavras: eu vos transmiti, primeiramente, o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressurgiu ao 3º dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas e em seguida aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive e alguns já são mortos. Depois apareceu a Tiago, em seguida a todos os apóstolos e por último de todos apareceu também a mim como a um abortivo. Paulo está repetindo uma fórmula de fé que ele mesmo recebeu no passado. Trata-se de uma técnica antiga para transmitir a verdade de forma coerente, sem enganos, em uma época em que não se podia imprimir as Sagradas Escrituras e colocar em uma mochila, por exemplo. São frases curtas, incisivas, dispostas com ritmo notável. O verso 8 é uma notícia pessoal do próprio Paulo e foi colocada depois. Toda esta preocupação
com a transmissão da verdade, tinha um objetivo simples: fazer ressoar as expressões exatas da mensagem dos apóstolos, sem tirar nem pôr nenhum detalhe. A conversão de São Paulo, que de perseguidor se tornou incansável arauto de Cristo ressuscitado, desenvolvendo atividade admirável e fecunda, é outro fato que dificilmente se poderia entender sem a realidade da ressurreição de Cristo. Depois de um profundo exame do estado psicológico dos apóstolos, verifica-se que se tratavam de pessoas muito realistas. Eles duvidaram do fato de que Jesus ressuscitara no começo. A muito custo foram convencidos. As próprias Sagradas Escrituras confirmam isso. O próprio Cristo teve que falar para Tomé: vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho. Dizer ainda que Jesus acordou de uma morte aparente, que ele não teria chegado a óbito, é um absurdo historiográfico. As pernas de Cristo não foram quebradas, porque já estava morto, mas a lança do soldado perfurou seu coração. Também se verifica que os apóstolos não tinham disposições psicológicas para inventar a notícia da ressurreição de Jesus ou para sonhar alucinadamente com isso. Eles esperavam um Messias político, ficaram assustados quando viram o mestre preso e aparentemente fracassado. Fugiram para não serem presos. O próprio Pedro renegou o Senhor. O caso de Tomé, como já dito, é o mais importante. Resistiu ao testemunho dos demais apóstolos e pediu provas cabais da ressurreição. Somente após verificar o fato, acreditou. Vale dizer ainda que a pregação dos apóstolos era duramente controlada pelos judeus. Qualquer mentira era imediatamente denunciada. Vejam, se a ressurreição fosse uma mentira, os judeus a denunciariam. Como não puderam demonstrar a falsidade de tal notícia, não fizeram isso. Até mesmo um historiador judeu, Flávio Joséfo, registrou a ressurreição de Jesus Cristo. Não havia como encobrir a verdade. O historiador confirma que Jesus apareceu aos apóstolos ressuscitado após o terceiro dia. Ele, inclusive, confirma que Cristo realizava obras admiráveis. Outro documento, um texto apócrifo de cunho histórico, cuja autoria é atribuída a Pilatos, texto oriundo dos primeiros séculos, também ressoa esta mesma verdade. Ele diz que Jesus retornou da morte em seu próprio corpo e em sua exata fisionomia. Enfim, repito, não deixem de ver nosso vídeo especial que vai mostrar com muitos mais detalhes e informações as comprovações históricas da ressurreição. Nesta nossa conversa de hoje, focamos mais na questão absurda da alucinação coletiva. Concluindo, a ressurreição corporal de Jesus era professada tranquilamente pela igreja primitiva. Os judeus e outros adversários não puderam apontar qualquer fraude. Aqueles que atacam e tentam destruir a igreja miram contra o fato da ressurreição de Jesus. Por quê? Porque sabem que esta é a base da fé de todo cristão. Cabe a cada um de nós buscar o conhecimento e a orientação do Espírito Santo nesta caminhada rumo à verdade e à salvação.
Bem, gente, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.